20 anos de educação, começou a ser uma potência tecnológica, uma potência industrial. Hoje, alguns dos maiores fabricantes do mundo de automóveis são coreanos, sul-coreanos. Alguns dos maiores fabricantes de eletroeletrônicos, televisores. Aqui, ó. Esse aqui veio de lá. Made in Coreia. Made in Coreia do Sul. E outras tecnologias, uma transformação a partir da educação. 20 anos, mudou a história do país. Daria para não tem desemprego copiar na Coreia e do trazer Sul? para o Brasil? Claro. Escolas de tempo integral. Apoiar os professores, oferecer condições também adequadas. Ganhar igual ganhar juiz. bem. O professor tinha que ganhar igual juiz. Professor de escola integral ganha o dobro do que o professor de uma escola normal. Ganha mais, ele fica mais tempo dando aulas, ele ganha mais. Para ele é ótimo, ele tem uma remuneração melhor. Aumenta o vínculo dele com o aluno, aumenta o vínculo dele com os pais dos alunos. Você entende? Sim. Custa mais caro. Não é o preço igual. Claro. Escola de tempo integral custa o dobro de uma escola normal. Não, investe tudo em educação, eu não ligo. Prioridade. Lembra que você falou, o que você faria se fosse presidente da República? Qual é a prioridade? Educação. Com certeza. Respondi na lata para você. Mas e essa questão dos impostos? Por exemplo, a gente tem um imposto sobre consumo que é perverso hoje em dia. E é um dos problemas que eu tinha esperança que o Bolsonaro fosse mudar junto com o Paulo Guedão aí, que virou o Paulo Gadão. Não, é que o Paulo Guedes, ele fica meio... Ele fica... Porra, refém, eu acho. Ele desculpa, eu não conheço o Paulo Guedes. Eu também não. Mas eu acho que ele tá curtindo a posição... Bolsonarizou. Tá curtindo Paulo a posição Guedes. de poder. Diria que bolsonarizou? Bolsonarizou. É triste. Eu conheço o Paulo Guedes, fui amigo dele. Acho que hoje ele não está muito feliz comigo, que eu faço críticas a ele. Mas ele não é do mal. Mas, ele chama de calça justa? Perdeu a mão, não, acho que não. Mas perdeu a mão, virou um Bolsonaro 2 da economia. Um cara preparado, fez Chicago, estudou, isso se é o preparou, problema. etc. Ele tem uma reputação. Pois é. Aí ele tá jogando no lixo a reputação. Tá um pouco. Porque era uma esperança pra mim. Falar, cara, o Paulo Guedes, Claro. ele é um cara liberal, ele fala, eu vou privatizar 2 trilhões de prédios públicos e não sei o quê. Eu falei, caralho, imagina esse cara lá. E o que ele fez? Porra nenhuma. Nada. Respondeu na lata. Nada. Nada. Por que Nada. você vai ser diferente, cara? Se você chegar lá. Por que você vai conseguir? Primeiro que eu não sou Paulo Guedes. Né? Primeiro que eu não sou Paulo Guedes e nem Bolsonaro. Depois nós já estamos fazendo aqui. Olha o que São Paulo já fez de privatizações. Nós acabamos com 5 estatais aqui. Não foi fácil. Tomei burdoada na Assembleia Legislativa vários meses. Acompanharam. Bufetado tudo quanto é lado. Mas conseguimos aprovar. Extinguimos 5 estatais. Extinguimos. Tem processo de extinção. Algumas já foram, outros têm processo. Tem que seguir uma certa cadência para isso. Mas extinguimos. Tomei muita bufetada na Assembleia Legislativa, muita bordoada, artigo em jornal, protesto, não sei o quê, porque gente que deixa de ter o empreguinho fácil. Não quero ser deselegante com ninguém, mas se você precisa, para fazer programa de desestatização, você tem que ter coragem, senão você não faz. Sim. Nós fizemos a reforma administrativa aqui, foi duro para fazer. Aprovamos na Assembleia Legislativa. Sabe quantos estados brasileiros fizeram, Monarca? Não. São Paulo. Um só estado do país fez reforma administrativa, só São Paulo. Porque é difícil de fazer. Nem o Zema fez. Não, nem Zema, ninguém. Só São Paulo fez. Porque é ano eleitoral. Todo mundo me dizia aí, mas quer fazer reforma administrativa em ano eleitoral? Você é louco. Você precisa reeleger o Bruno Covas, meu amigo querido, cada vez que lembro dele eu fico triste de lembrar. E o Bruno foi reeleito. Como é que você vai fazer reforma administrativa em ano eleitoral? Eleições. O ano passado tivemos eleições para as prefeituras. Em todos, São Paulo são 645 municípios. Eu falei, se nós não fizermos a reforma administrativa, nós não vamos ter dinheiro o ano que vem para pagar o custeio da máquina pública do Estado de São Paulo. E não vamos fazer investimento nenhum. Nós não vamos construir estradas, não vamos fazer estradas vicinais, não vamos fazer saneamento, não vamos fazer escolas. Lembra que eu te falei? Estamos reformando todas as escolas públicas. Não vamos fazer escola de tempo integral, não vamos fazer metrô, não vamos fazer nada. Nós vamos ficar pagando o custeio e ainda vai faltar dinheiro no final do ano, como foi Rio de Janeiro. Olha o exemplo do Rio. Sim. O desastre que foi, olha lá, o Rio Grande do Sul, um déficit gigantesco. Minas, com Fernando Pimentel, deixou uma dívida monstruosa. Foi duro de fazer, mas fizemos e aprovamos na Assembleia Legislativa, reforma administrativa. E fizemos a reforma previdenciária também.
pauleira, só faltaram tocar fogo na Assembleia Legislativa, São reforma da coisas Previdência. difíceis de fazer, Difíceis de realmente. fazer. Agora, tem que fazer. Agora, pergunta se o governo Bolsonaro fez. Não fez. Não fez. E ainda que entrega você o acha que governo levou para o na Centrão estratégia agora. de implementar? Beleza. Não, Centrão. Criticou o Centrão várias vezes. Vocês viram aí Ele na falou internet. que ele era o Centrão, inclusive, esses dias atrás. Pô, Não, criticou eu o sou Centrão, pô. e agora diz que eu sou o Centrão. É um cara de pau. Eu não vi isso. Ele falou. Não acredito. Ele falou. Semana eu sou do retrasada. Centrão, não, eu tô vindo Eu sou o Centrão. Ele falou, eu sou o Centrão. Exatamente Ele falou, isso pior que ele falou mesmo. que o Monark tá falando. Pô, e o cara, durante a campanha, criticou, ainda desceu o cacete no Temer. Fez discurso sobre o... E a tua relação com o Centrão? Como que vai ser? Porque não tem como ignorar que eles existem, né? Uma coisa é você ter relação, outra Quem que coisa é é você Centrão ser também? vassalo, entendeu? É servidão. Aham. Uma coisa é você ter relação, outra coisa é você servidão, cara. O cara, você entregou o governo pro Centrão. E tu não tem nenhum Flávio no teu bolso pra quando tu virar presidente os caras tirar. Ah, olha o Flávio aqui. Faz Flávio o que eu o quê? quero, senão eu jogo a carta do Flávio na cadeia. Flávio o quê? Flávio Bolsonaro. Deus me livre. Tu não tem um Flávio Bolsonaro em algum lugar? Deus me livre. Não tem Flávio Bolsonaro? Deus me livre. O que é isso? porque- Aliás, família misturada com o governo não dá, né? Isso já um elemento pô, pra desgraça. você Mesmo. vai, aliás, uma das razões também lá, lembra lá atrás que eu te falei, no segundo mês, pô, eu fui numa reunião com o Bolsonaro, tava Eduardo, Carlos, Flávio, Renan, nem sabia desse quarto filho dele, todo mundo numa sala, pô, um é vereador, esse Renan nem era nada, como não é nada, pô, Agora ele ficou famosinho, ele é um TikToker. TikToker famosinho. Mas que é isso? Tem uma reunião com o presidente da República e tem 4 filhos em volta. O que é isso? É Monarquia? República da Família, hein? É a monarquia. É uma monarquia bolsonarista? Pô, sai pra lá. Show, maluco. Já basta um. Ter 4, pô. Verdade. Mas e imposto sobre consumo? O que você acha sobre isso? Tinha que acabar? Tinha que diminuir? Não dá. Tinha que Você não pode ter uma sociedade sem impostos. O que você precisa ter é um regime de tributação justo, equânime e correto. Agora, não dá para você dizer não vai ter imposto. Você pode e deve ter impostos, mas impostos que sejam justos e corretos, sem exagerar, e que promovam, evidentemente, a economia, né? a economia e também a igualdade, ou pelo menos reduzam a desigualdade. Se você não conseguir a igualdade, pelo menos para reduzir a desigualdade. Sim. Conseguindo, por exemplo, habitação popular. Você tem os impostos que ajudam a construir casas populares, apartamentos e habitação social para a população que precisa ter aonde viver. Então, isso é uma política social correta. E você só faz isso com a arrecadação de impostos. Outra coisa é não gastando onde não deve gastar. Quer dizer, não colocando o governo para cuidar de coisas que ele não precisa gastar. Parques, por exemplo, que o governo não precisa. Vou voltar para ficar mais fácil de entender. O dinheiro dos parques está sendo voltado agora para habitação social, programas sociais, para poder ajudar quem mais precisa. E não para administrar parque. Você gastando 20 milhões por ano, 30 milhões por ano, 40 milhões por ano para administrar Era o parque. que a gente gastava? Se o setor, sim. Entendi. E o setor privado, o Ibirapuera, custava quase 40 milhões por ano para Então a eles prefeitura. pagaram tipo 10 anos do Parque Ibirapuera para comprar a concessão ali. E você está economizando a Prefeitura de São Paulo quase 40 milhões por ano no Ibirapuera. Que da hora. Não, e 40 milhões que está investindo em políticas sociais. Esse combo eu acho muito legal. Acho que você é um dos únicos que tem essa. Talvez porque você era do mercado privado. É bem Isso inter- ajudou, é verdade. É O fato bem de eu vir do interessante. setor privado ajudou a ter essa visão. Eu gosto Menos dessa visão. estatista e mais privada, mais privatista, né? Sim, mas no caso dos impostos sobre consumo, a gente tem um negócio que é meio perverso hoje no Brasil, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos é 10%, qualquer coisa, 10%. Eles têm diferença Varia. em cigarro e tal. Varia de região, de estado e de cidade também, não é igual. Mas nunca O chega imposto a 50, de Nova York, por né? exemplo, é mais caro que o imposto da Flórida. Pode O crer. imposto de New York City, da cidade, Manhattan, é mais caro que o de Miami Beach, por exemplo, porque o custo lá é mais alto. Tá, mas daí eu pego um avião e vou morar em outro lugar. Aqui no É. Brasil não tem isso. Não tem. Aqui, ó, eu pago o mesmo imposto. Eu e você pagamos o mesmo imposto Isso. nessa água Em qualquer lugar. que o cara lá do Capão, né? Em qualquer E isso, lugar. Isso é É perverso. perverso. O imposto sobre consumo tinha que ser a menor arrecadação do Estado. É a tal reforma tributária. Mas para você fazer reforma tributária, Igor e Monark, você precisa ter credibilidade. O governo sem credibilidade não faz reforma tributária. Mas o Esse governo o está Guedes propondo tinha uma até. reforma. Não vai conseguir fazer. O problema não foi, eu não acho que foi a credibilidade o problema do governo, foi a falta de vontade política mesmo de organizar. Os dois. Falta de vontade e falta de credibilidade.
Os caras conseguiram passar a Previdência de um jeito bem, tipo, que demonstrou uma força do governo. Eles tinham força. Eles só não colocaram a força por trás das coisas que eram importantes. A Previdência estava pronta desde o governo Temer. Teve aquele episódio, lembra? É verdade. Podia ter votado no governo Temer. Então eles pegaram aquilo pronto. Não estou desmerecendo. Teve mérito também para isso. Mas foi no início do governo. No início do governo você tinha credibilidade. Depois o que aconteceu com o governo Bolsonaro? Foi assim, que nem o balãozinho que vai... Você tirou a amarra do balão, sem credibilidade você não faz reforma. Você não consegue convencer o Congresso. Mesmo com o Centrão, mesmo com o Ciro Nogueira, mesmo com o Valdemar da Costa Neto. Cara, põe o Ciro Nogueira na Casa Civil você põe todo o Centrão, você não consegue. Você não consegue. Ele não está agora se queixando, que quis falar, precisa ter o voto impresso. Outra bobagem do Bolsonaro, que quer contestar a própria eleição, Igor. Ele foi eleito pela urna eletrônica. Bom, isso é verdade. E o bobão do Bolsonaro agora quer contestar a própria eleição. O que ele falou? Várias vezes. Não, é fraudada. A eleição na urna eletrônica é fraudada. Falou, cara pálida, você foi eleito como? Com a urna? Então fraudaram a sua eleição. Você... foi eleito por uma urna fraudada. Vai ser burro lá no mato. É foda. Pô, é duro. Tendo esse ponto, que é um bom Ele não ponto. consegue aprovar no Congresso. Ele vai ter, semana que vem, o Congresso voltou agora do recesso. Ele vai ter a rejeição disso. Mas ele está ameaçando dizer que, enfim, não vai ter eleição em 2022. Ele é um brincante. Então ele não tem apoio no Congresso Nacional, mesmo com o Centrão, com o Ciro Nogueira, com tudo, não tem apoio. Não tem credibilidade, não vai fazer reforma nenhuma. Eu, pessoalmente, não vejo nenhum problema da urna eletrônica cuspir um papelzinho também, tá ligado? Foda-se. Eu não sei qual que é a briga. Custa uma fortuna você fazer toda essa alteração, é desnecessário. Tipo... O PSDB, o meu partido, perdeu a eleição com Aécio Neves. Perdeu para Dilma. Achou que tinha roubalheira, etc. Ok. Pediu para o Tribunal Superior Eleitoral para fazer uma auditagem. Lembra? Confusão e tal. Eles concederam. O PSDB contratou auditores dos Estados Unidos. Contratou os melhores auditores aqui do Brasil. Foi coordenado por um grande deputado federal, que é ex-promotor público, o Carlão Sampaio. Um jeito acima de qualquer suspeito. Foi promotor público aqui em São Paulo. Coordenou o grupo. Ficaram 4 meses pesquisando e auditando. Qual foi a conclusão de todos? Não teve fraude. É inviolável, a urna é inviolável. Então, para que você vai duvidar daquilo que é inviolável, daquilo que já foi checado, daquilo que já foi verificado? Há 25 anos que as eleições no Brasil são invioláveis, são com a urna eletrônica, funcionam muito bem, e você faz a eleição de dia, à noite você já tem o resultado da eleição no Brasil inteiro. Não tem fraude, não existe fraude. Então, por que você vai duvidar disso? Nunca ninguém duvidou, e quando houve dúvida, ok, foram auditar. Auditaram 4 meses auditando, trouxeram técnicos dos Estados Unidos, o meu partido, o PSDB, e concluiu que não teve fraude. E agora esse maluco quer duvidar daquilo que o elegeu. Ele foi eleito com a urna eletrônica. Eu fui eleito com a urna eletrônica. Todos os que hoje são governadores, prefeitos e o maluco do presidente da República, blá, 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 todo mundo. Com a urna eletrônica. Mas e agora ele quer contestar? Supondo que ele ganhe essa briga política, e aí a gente coloque o voto impresso. O que não muda vai ganhar, realmente? Mas porque não tem apoio no Congresso. Muda alguma coisa? Hein? Muda alguma coisa, assim, tipo, pro Brasil, alguma coisa muda de verdade? O voto impresso era uma fonte de corrupção. Fonte de corrupção. Eu vivi essa experiência. Não. No Rio elegeu o Macaco Tião, né? Você se lembra? Então, por isso será que ele quer Eu nunca disputei nostalgia? eu nunca disputei eleição com voto impresso. Mas, Monark, era um absurdo. Eu via aquelas mesas enormes, pilhas e pilhas de papel. Mas acho que eles estão propondo uma mescla, né? Você ter o digital e ter Não precisa, não tem necessidade. É que Você vai gastar bilhões de reais para fazer uma coisa inútil. Pessoalmente, eu tô cagando para isso. Vão assim, comprar sabe? alimento para os mais pobres, vão conseguir investimento em casa popular. Para que você vai criar a fiscalização sobre aquilo que já é algo transparente, correto e que funciona muito bem? Só para gastar dinheiro público? Para quê? Não tem necessidade. Ou para fazer o capricho do presidente Bolsonaro. Ele quer, pelo capricho, ainda fica colocando o dedo em riste do Congresso Nacional, dizendo que se não for assim, não tem eleição em 2022. É brincadeira. Vai qualquer cidadão flertar achar com que pode falar autoritarismo isso, em outro né? lugar. É. Aqui não.